com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, vamos ler a palavra, irmãos, que acha-se escrita no livro dos Salmos, no capítulo 119. Aleluia! Iniciaremos no versículo 25 até o 32. A minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Meus caminhos te descrevi, e tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos. Faz-me entender o caminho dos teus preceitos. Assim falarei das tuas maravilhas. A minha alma consome-se do tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Escolhi o caminho da verdade. Propus-me seguir os teus estatutos. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor. Não me confundas. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Até aqui somente. Queridos irmãos, este salmo é composto por descrição da excelência da lei do Senhor Deus, e quantos são felizes aqueles que observam a lei do Senhor, que é a sua palavra. Os irmãos percebem que cada parágrafo destes traz consigo declarações da bondade de Deus, através da sua palavra, e a predisposição do salmista em segui-la, obedecê-la, sabendo que o resultado é sempre benefício para o seu viver. Aleluia! Aqui ele descreve, irmãos, uma situação interior. Ele dizia que a sua alma, que a sua vida, estava pegada ao pó. Imagine, irmãos, o pó são partículas que às vezes são até invisíveis de tão minúsculas que são. Os irmãos que fazem limpeza aqui. Quem olha os bancos, tá tudo limpinho, mas quando passa a mão assim, olha e levanta, aparece um pucano. Não aqui, é claro, menos aqui. Tá tudo limpo menos. Mas normalmente é assim. A poeira do dia que ninguém vê, mas existe. E elas estão aí. Tão pequenas que são, e ele se considerava, irmãos, numa situação tão deprimente, que a sua alma estava pegada junto com a poeira que ele nem sequer podia ver, de tão angustiado que ele estava. E ele pedia então, diante do Senhor, e desta grande necessidade, que o Senhor vivificasse a sua vida, fizesse voltar outra vez à vida, porque ele estava moribundo, estava próximo da morte, do tontas tristezas, angústias e sofrimentos. Então, os irmãos vejam que o sofrimento, tristezas, incompreensões, dificuldades não são só de hoje, sempre existiram. Estes salmos, mesmo, foram escritos séculos antes de Cristo vir. E que o Senhor veio, são mais de 2000 anos. Então sempre houve isto, mas sempre houve o recurso de Deus, sempre houve um apoio, um encontro com aquele que tudo podia fazer, por isso que ficou escrito, caminhos que existem, que nos podem levar a alcançar favores de Deus. E ele dizia, então, Senhor, para que eu pudesse ser vivificado na minha situação, eu te descrevi os meus caminhos. Não escondi nada. Contei tudo o que eu tenho feito, por onde tenho andado, o que tenho praticado. E tu me ouviste, porque o Senhor aceitou a sua declaração, o Senhor aceitou a sua proposta. Mesmo no estado que estava, descreveu todo o seu viver, o que tinha feito, e não era só o que fez de bom. Principalmente o que fez que não eram coisas boas. Isto deve estar em nós, porque são exemplos tirados da Escritura Sagrada, que é o apoio que temos, o elemento que temos para dali tirar os conselhos que Deus tem mandado no passado, que ainda serve para nós hoje, que é a palavra de hoje, estar a pessoa pegada ao pó, numa situação calamitosa, que não vê recurso. Isso acontece com todos os viventes. E quando isso acontece, irmão, quem teme a Deus, conhece os caminhos do Senhor, que é o nosso caso, que fomos resgatados deste mundo pecaminoso e colocados num alto e sublime caminho que nos leva à vida eterna. Então, nós temos condição, sim, de conhecer o Senhor, de saber a extensão do seu poder, do seu domínio e também da sua misericórdia e do seu amor. Temos o dever de conhecer, e cremos que todos devem conhecer. Sim, que Deus é misericordioso, apesar de ser excelso, mas ainda que sendo excelso, atenta para o necessitado, que é o nosso caso. Nós cremos que todos precisam de Deus, da sua misericórdia, do seu socorro e da sua compaixão. Então aqui, irmãos, vejam, ele descrevia a sua forma de ser e de viver, e o Senhor ouviu. Aí ele pedia assim, então, Senhor, ensina-me os teus estatutos, ensina-me a tua lei, o caminho que eu devo seguir, e faz-me entendê-lo, que são os caminhos dos teus preceitos. E se o Senhor fizer isto comigo, eu vou falar das tuas maravilhas. Todos nós, irmãos, temos maravilhas de Deus, que não são só maravilhas no sentido de bênçãos visíveis, menos curas, socorros que são maravilhas que Deus faz, libertações, coisas que ninguém pode fazer, e Ele faz, fazia, faz e continuará fazendo. Mas não são só isso. Maravilhas
que Ele faz constantemente conosco. É isto que o salmista clama quando ele descreve os seus caminhos, e pede para o Senhor então, abrir para ele, ensinar os seus estatutos. Isto é maravilhoso, irmãos. Para nós menos ainda que muitos não considerem. É muito maravilhoso saber a vontade de Deus na nossa vida, porque é duro viver com alguém, irmãos, próximo, que a gente não sabe o que pensa de nós. Por exemplo, marido e mulher. Não tem gente mais juntos do que marido e mulher, que aliás, segundo a palavra tornam-se dois numa só carne, mas é muito ruim a pessoa não saber o que o outro pensa dele, o que o outro espera dele. O marido não sabe da mulher, nem a mulher do marido. Então vivem sempre com reserva, sempre com desconfiança. Não sei o que ele pensa de mim. Eu não sei o que ela pensa de mim. Porque isto é vedado, não é? Agora os irmãos imaginam se houver em nós interesse de saber o que o Senhor acha de nós, o que o Senhor pensa de nós, qual é a imaginação de Deus da nossa pessoa, não é? Deve haver em nós esse interesse. Senhor, eu quero entender o caminho dos teus preceitos. O que o Senhor quer de mim? O que eu devo fazer? Porque eu quero contar para todo mundo as tuas maravilhas. E, por conta de toda esta situação, a minha alma se consome de tristeza, porque eu gostaria de te conhecer mais de perto, como o Senhor me conhece, mas eu gostaria de conhecer-te melhor. Eu não consigo. Te procuro, muitas vezes não encontro. Quero te sentir, mas é candaca, humana minha não permite. E não sei. Às vezes me dá a impressão que eu estou só no mundo, que ninguém me contempla. Então eu preciso saber isto. Irmãos, a grande riqueza do crente é ter interesse e desejo de saber qual é a intenção de Deus na sua vida. A primeira, nós já sabemos, que Ele revelou, que é a maior riqueza que alguém pode alcançar neste mundo. Quer nos levar a habitar na glória dos céus com Ele? Existe riqueza maior do que essa? Prêmio maior do que esse, de dar aos fiéis o gozo eterno nos céus? Morar nos céus, irmãos, e ter uma vida que nunca mais morre, um viver que não tem tristezas, nem angústias, nem doenças, que também não se envelhece? Aqui, se envelhece, se enferma. Quanta gente aqui hoje doente, pode não ter uma doença grave, talvez até tenha, mas é assim a condição do homem. Tudo vai se diluindo, se autodestruindo, vai acabando, e a terra vai esperando chegar o corpo da pessoa. Porque é dela. Mas aquilo que está em nós, irmãos, deve ter uma expectativa de subir para os céus. E deve haver esse interesse em nós. E sentir tristeza. Senhor, eu fico triste porque eu gostaria de saber tanta coisa de ti, de alcançar das tuas mãos por minha vida espiritual, e tenho dificuldade. Me consumo a cada dia. Mas se eu te rogo, dá força, para mim segundo a tua palavra. E a palavra que os irmãos estão ouvindo agora, que ela possa então fortalecer, com a força do seu poder, para nós vivermos diante do Senhor, não sendo consumidos totalmente pelas angústias desta vida. Será que é esta palavra que a Irmandade veio buscar? Ou a maioria veio buscar a palavra para outra coisa? Não. Eu vou buscar a palavra hoje porque eu quero que o Senhor me abra as portas. Eu quero casamento. Eu preciso casar. Eu preciso fazer um negócio. Eu preciso isto. Eu necessito aquilo. Eu tenho esta doença, eu quero saber se eu vou sarar ou não. Então, eu vim buscar a palavra. Só que ela vem aqui para fortalecer a tua vida, a tua alma. Aleluia! Glória a Deus! E se você acha que isto aí é pouco, pode crer que tem muita gente que acha que não é pouco, que é tudo na sua vida. Para aqueles que acham que a palavra é tudo para o seu viver, ela vem nesta manhã, para te dar mais força, para você vencer. Bendito seja o Senhor. Então ele clamava assim: Senhor, desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Irmãos, caminho da falsidade é o que mais tem. Quem considera as coisas sabe, irmãos, que não dá para confiar nas pessoas, mas tudo que se vê é aparentemente bom, até enquanto é bom, é bonito enquanto é belo, é agradável enquanto não nos prejudica. Mas de repente muda, e a gente fala, mas olha, eu pensava que era o melhor caminho, eu pensava que era isso, que era a melhor coisa, e agora que eu me tranquilizei, deu tudo errado. Era tudo mentira. Não era real. Esta é a condição do mundo. Mas ninguém jamais pôde dizer, e nem poderá dizer, esperei na palavra de Deus, e ela não era real. Ela me enganou. Jamais. A palavra de Deus é a verdade. É Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. E é esta palavra, irmãos, que o Senhor manda pregar nesta manhã, segundo a inspiração do seu Espírito Santo, porque quer dar força para o enfraquecido, condição para aquele que não encontra, que está em profunda situação de sofrimento. O Senhor quer te condicionar para você ver a vereda da vida, o caminho da vida, e encontrar na palavra de Deus força para vencer o mal.
Então, ele dizia: concede-me piedosamente a tua lei, que é a palavra, irmãos. Para muitos, o ser humano é assim. A lei do Senhor, a palavra, o conselho, a doutrina, o ensinamento, é molesta. Ela incomoda porque a pessoa quer viver segundo o que gosta. E a palavra vem para viver segundo o que Deus espera de nós. Então, é uma contraposição do viver nosso com o viver em Cristo. Mas o viver em Cristo deve nos dominar e subjugar a nossa força carnal e terrena, segundo a palavra de Deus, para que nós possamos se desvie de nós a falsidade. Porque é horrível, irmãos, conviver com situações falsas, onde a pessoa já tem, a impressão de que não é verdade aquilo. Isso não é bom. É muito bom confiar na palavra, porque a nossa confiança deve estar integralmente na verdade de Deus, menos a sua palavra. Ele diz assim: eu escolhi, então, o caminho da verdade, e eu propus-me a seguir os teus juízos. Caminho da verdade é o Jesus Cristo. Ele é o caminho verdadeiro que nos leva a Deus. Esta é a nossa escolha, ou ainda tem alguém que está em dúvida? Eu não sei se eu escolho isso ou aquilo. Eu não sei se eu sigo ou se eu deixo. É porque você ainda não conheceu o caminho da verdade. Mas quem já sabe que está verdadeiramente servindo a Deus, por Jesus Cristo, saiba que o Senhor nunca deixará de mandar-te conhecer os juízos dele, o que o Senhor quer de ti, o que o Senhor procura fazer contigo. Nós temos o dever de buscar, irmãos, conhecer qual é a vontade de Deus em nós, o que o Senhor espera de nós, porque nós esperamos de Deus benefícios, que são coisas naturais, necessárias, aleluia, mas não há necessidade de buscar tanto porque Ele nos concede. Ele não deixa, Ele disse. Jesus disse: nunca vos deixarei, e nem vos abandonarei. Estarei sempre convosco, os dias, até a consumação dos séculos, que ainda não se consumaram. Então nós estamos seguindo, como cantamos agora, comigo está Jesus. E no coro dissemos: estou com Jesus, meu Senhor. E nós estamos com Ele, e Ele conosco. Então, juízos de Deus estão em nós. E nós vamos correr pelos caminhos do Senhor, quando o nosso coração se dilatar. Seria bom que os ouvintes desta palavra agora, aqui ou por este mundo afora, dilatassem o seu coração, abrissem o coração. Coração fechado não recebe. Coração dilatado, deixa que a palavra de Deus entre. E coração, não é este aqui, que bate dentro de nós, é o teu viver. Este é o coração que fala a palavra, a tua vida, a tua forma de ser. Você abre para o Senhor, dilata para receber o Senhor, ou você contrai, fecha e impede. Quem estiver aqui agora, dilatar o seu coração, e disser: Senhor, meu coração é todo teu, meu viver é todo teu, eu necessito de ti. Então, mediante a palavra, receba em ti aquilo que é de Deus. E a força da palavra te guardará neste mundo. Não tem palavra de bênção melhor do que esta, irmãs. Tem gente que fala assim: eu não gosto de ouvir palavra de doutrina não, eu gosto de ouvir palavra de bênção. Sei vou cá gostar. Então o Senhor atendeu os teus gostos hoje. Aceita a palavra da doutrina, mas que te santifica e te leva a Deus, e te promete te ajudar, te fortalecer, te guardar enquanto viver aqui, e depois, o reino dos céus. Tem coisa melhor do que esta, irmãos? Porque tem gente que nem é guardada aqui, nem protegida aqui, e tampouco farão parte do reino dos céus. Isso é a maior desgraça que existe, porque a graça não cobriu a pessoa. Mas os agraciados de Deus que estão aqui, saibam que, enquanto estiverem sob os efeitos da graça do Senhor Jesus, pela fé, Deus te garantirá levar-te ao reino dos céus. Senhor, santo é o Senhor. Então, com tudo isto, irmãos, o Senhor quer dar para nós consolação, se nós dilatarmos o coração, que a dilatação de Deus ela vem e chega. A porta abriu, a pessoa recebe. Não abriu, não recebe. Quem que está aqui nesta manhã, e que já abriu o seu coração e diz: Senhor, estou aqui diante de ti. Estou aberto para a tua vontade. A Irmandade Ouvinte agora aceita cumprir a vontade de Deus integralmente, como Ele quer. Mas eu sou fraco, eu não consigo. Não importa a tua fraqueza, importa a tua propositura, o que você propõe. Abrir o teu coração e receber a palavra de Deus. Os efeitos da palavra de Deus te seguirão neste dia. Grande efeito é a misericórdia. Quem é que pode viver sem a misericórdia de Deus? A tua vida deste corpo é misericórdia de Deus. Você se despertou hoje e levantou, dormiu à noite e levantou. Os teus olhos contemplaram as coisas deste mundo. Misericórdia de Deus. O juízo perfeito que está no teu cérebro é misericórdia de Deus, porque alguns por este mundo perderam isto. Não conhecem mais ninguém,
não sabem mais o que falam, não sentem mais nada. Outros estão até numa unidade de terapia intensiva, estão ali, irmãos, vegetando, porque o cérebro se dissolveu, não tem mais nada. É viva, mas também não tem mais vida. Você está aqui, irmã, você está aqui, irmão. Já levantaste da tua cama? Já vieste à casa de Deus? Não te alegraste, mas ainda tem motivo para se alegrar. Não sentiste prazer, mas ainda há espaço para você ter prazer em ouvir o que Deus quer fazer contigo. Santo é o Senhor. Isto, irmãos, não é facilitação para a pessoa herdar a glória de Deus do jeito que quer. Não é isso, não. Há pessoas que pensam assim, não, eu posso viver do jeito que eu sou, porque eu já estou salvo, já fui justificado, fui perdoado, o Senhor já colocou em mim aquilo que é dele. Agora eu não preciso me preocupar com nada. Preocupe-te, sim, porque os teus caminhos são conferidos pelo Senhor. Se forem bons caminhos, tudo da palavra de Deus de bom se cumprirá na tua vida. E nós veremos um dia a face do Senhor. Deus seja louvado. Amém? Com uma oração, vamos agradecer a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, nosso Altíssimo Deus. Bendito Pai que está nos céus. Nesta hora ajoelhamos a teus pés, para te agradecer, Senhor, por esse dia de vida, que nos destes pela graça e oportunidade, Senhor, de virmos na tua casa, Senhor, ouvirmos, Senhor, este culto tão maravilhoso que foi aberto em nome de Jesus Cristo. Participamos dele, abençoaste nos hinos, na oração que deste, Senhor, a teu servo, a tua igreja. Senhor Deus, deste graça ao teu servo também, para intervir em alguns conselhos. E o melhor de tudo, Senhor, nós ouvimos o conselho da tua palavra nesta manhã. Nós vemos, Senhor, muitos aqui na igreja, Senhor, pensando uma coisa, pensando outra. Alguns desgostosos, Senhor, com a sua vida, com seus problemas, com seus contratos. Com sua vida familiar, vêm desgastados, tantas coisas ruins que acontecem menos, vêm muito tristes, como o salmista estava tão triste naquele dia. Mas ele falou para ti, Senhor, que o coração dele estava aberto para, Senhor, abrir, para entender o que tu requerias do teu servo. E nesta manhã, Senhor Deus, mandaste a tua palavra e tu tens abençoado de uma forma tão gloriosa, Senhor. Nós temos certeza que muitos que estavam tristes vão voltar contentes nesta manhã. Muitos abriram o coração durante a pregação da palavra, e tu vais mudar a rota da vida de muitos aqui nesta manhã, Senhor. Glória ao teu santo nome. Quantos estavam confusos, perdidos, sem esperança, sem rumo de tudo. Mas a tua palavra veio, Senhor, nesta manhã, e nós temos certeza que o adversário que estava contente, esperando derrotar alguém, vai, mais uma vez, ser confundido, envergonhado, porque a tua palavra veio nesta manhã para fortificar a tua igreja. Senhor, quantos estavam sem força para combater, quantos estavam, Senhor, tristes, angustiados, pensando que iam morrer de tanta tristeza, de desgosto, perder a vida, perder tanta coisa, mas a tua palavra veio com o poder dos céus nesta manhã, e nós temos certeza, Senhor, que tu levantaste a alma abatida aqui nesta manhã. Senhor Deus, o teu servo, o salmista, estava triste, mas ele falou: Senhor, eu abro o meu coração, eu confesso a ti, eu preciso de ti, faz-me saber os teus retos caminhos. E na nossa vida aqui nesta manhã, Senhor, temos certeza que tu vais abrir os caminhos, Senhor, espirituais, até alguma porta material, se tu quiseres, tu abrirás, mas uma vida gloriosa. Alguém receberá muita força nesta manhã. Senhor, Pai, bendito, graças te damos, Senhor. Ajuda esta igreja a combater um bom combate, guardar a fé, Senhor. E nesta manhã nós temos certeza, Senhor, que a fé foi derramada por esta santa e bendita palavra. Nós temos certeza de que, com a fé que deste, nesta manhã, Senhor, haverá muita alegria na vida da tua igreja. Guarda-nos em nosso retorno. Nos abençoa neste dia, Senhor, onde estivermos congregados à tarde, à noite, quem vai via rir. Abençoa cada um. Pelo amor do teu santo nome, nós te damos graças por tudo, em nome do Senhor Jesus, teu santo Filho. Ele querri bendito, para sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus.